Bem, bom dia a todos. Esse é o nosso segundo painel de análise dos impactos do novo coronavírus na economia, nas finanças, no meio ambiente e também na questão social no Estado do Rio de Janeiro. Esse é um evento do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, da Assembleia Legislativa, e o objetivo dessa série de painéis que a gente começou essa semana, na segunda-feira, é justamente conseguir reunir os nossos especialistas e trazer uma visão do momento, né, e de como a análise, né, dos especialistas pode ajudar a guiar tanto as políticas públicas, os projetos de lei que estão sendo votados para tentar agir nesse momento de forma emergencial, e também pensando no aspecto do desenvolvimento estratégico, como é que o Estado do Rio de Janeiro precisa se organizar para dar conta desse momento. E o professor Bruno Sobral faz parte da rede ProRio e também professor da UERJ, coordena essa rede reunindo professores de várias universidades para pensar o Estado do Rio de Janeiro. Queria que você trouxesse sua contribuição agora, professor. A palavra está contigo. Bem, primeiro, bom dia a todos, né? Bom dia aos meus colegas aqui. Nesse momento, demonstra, né, esse compromisso aí com o Rio de Janeiro, compromisso com a sociedade brasileira, mostrando que a gente tem a contribuir para enfrentar essas questões todas com um debate bastante qualificado. Eu acho que isso é fundamental nesse momento, onde, às vezes, achismos, né, estão sendo a base para a tomada de decisão. Então, eu acho que ouvir a academia, ouvir especialistas, buscar se inteirar, de fato, do que está acontecendo na questão internacional é fundamental para esse momento. E também discutir as nossas especificidades, né? Porque também não é só ver os casos internacionais, né? Ver, de fato, o que é necessário para o Rio de Janeiro, o que é uma janela de oportunidade para o Rio de Janeiro. Eu aqui me organizei e preparei propriamente uma apresentação. Então, eu pediria que já botasse ela em tela aqui para mim, né? Para eu poder, propriamente, aproveitando aqui, tentando cumprir aqui o tempo regulamentar, eu não me exceder. Bem, a minha fala vai ser predominantemente política mesmo, né? Claro que eu vou usar argumentos aqui científicos, mas o meu ponto aqui é exatamente como a gente pode, então, enfrentar esse problema, por isso que eu baseei aqui na minha fala, aqui no título, o que se espera do poder público. E a meu ver, né, o que não se espera do poder público é que ele se baseie numa escolha de sofia, né? Como a gente gosta de falar, que é aquela escolha que você tem uma perda, né? Você não tem um jogo que você ganha totalmente entre salvar vidas ou economia. Não há essa escolha de sofia nesse momento e em nenhum local se colocou essa escolha de sofia, né? O dilema, ao meu ver, na verdade, não é entre salvar vidas ou economia, mas sim um dilema de como você garantir ou não a confiança. A confiança, seja dos agentes econômicos, seja da sociedade. E, para isso, então, o problema central é um problema de coordenação pública, né? E é isso um pouco que eu vou tentar me basear aqui, ok? Pode passar, por favor. Bem, o primeiro ponto aqui a se perguntar, então, quais são os custos e benefícios econômicos dessas que a gente chama de intervenções não farmacológicas, né? A rigor aqui seriam essas políticas de isolamento social. E aí um estudo recente que foi trazido aí à discussão, né, e é muito relevante, botar aqui em pauta para os meus colegas, se chama, né, Pandemics Depressed the Economy and Public Health Intervention do NOTS, é uma evidência aqui da gripe espanhola de 1918, e ele fizeram um estudo, né, estatístico sobre as cidades norte-americanas, e eles apontaram ali uma correlação que as cidades onde houveram as intervenções, que à primeira vista foram ruins para os negócios, foram exatamente as cidades que tiveram melhor saída econômica da crise. Então, esses resultados estatísticos que trazem esse estudo ali, dizem que isso é um ponto importante, bastante aqui para o nosso debate. Não estamos só salvando vidas, nós estamos também ajudando a salvar a economia, a recuperar a economia. Há uma correlação positiva nisso. Não é só, então, um debate que muitas vezes colegas de outras áreas, né, que não da economia, falam, não, agora a gente tem que pensar na questão social, depois a gente pensa na economia. Não, fazendo, essa é a mensagem que eu quero passar, fazendo essas políticas corretas de preocupação com a questão da saúde, você também está preocupado e ajudando a economia.
porque isso ajuda, né, essas medidas restritivas, que num primeiro momento, a curto prazo, podem ter um efeito negativo sobre a economia, elas ajudam a superar um problema de coordenação. Isso facilita a saída, a maior agilidade para a saída da crise. Pode passar aqui para mim, por favor? Próximo slide. Bem, então, aí eu entro numa das primeiras falácias que eu queria trazer para vocês, né? Então, a falácia de causalidade, né? Então, ou seja, será que de fato são essas medidas que geram a crise econômica, um desastre econômico que pode se vir? É culpa do coronavírus esse desastre, né? E aí, o primeiro ponto a ressaltar é o seguinte, né? Ou seja, não está tudo constante, né? Ou seja, a gente não está vivendo um mundo sem uma pandemia, né? É claro que se não vivesse, não tivesse esse fato, essas medidas restritivas de isolamento, elas seriam, sim, a causa de um impacto negativo na economia. Mas, dado que a gente não está vivendo uma realidade fantasiosa, né? Existe o problema, e ele gera uma grave incerteza, um aumento do risco, né? O impacto econômico ele já ocorre, independente de haver ou não as medidas de isolamento. Então, na verdade, não são as medidas que são causa, o fato já está aí, o problema econômico já está aí. E mais do que isso, né? A economia brasileira não ia bem antes da pandemia. Então, o problema econômico também não surge agora. Não surge com o corona, não é ele que trouxe o problema econômico. O problema econômico já existia. Então, a mensagem que eu queria passar também é que as causas do problema econômico são anteriores ao fato que a gente vive agora. Pode passar, por favor. Então, aí, rapidamente, eu vou bem rapidamente mesmo, expor um pouco desse problema econômico, né? Em 2019, nós tivemos o menor PIB nos últimos 3 anos. Nós não voltamos ainda ao período anterior à crise, né? Então, não voltamos ainda ao PIB lá de 2013, particularmente, né? Antes da crise. Depois da melhora que se teve ali em 2017, você entrou mais ou menos numa semi-estagnação, sendo que esse último ano ainda caiu ainda mais, né? Então, a gente está com uma taxa mais ou menos de 1%, né? Essa foi a taxa de 2019, 1,1% de crescimento do PIB, né? Lembrando que em 2013, nosso crescimento foi de 3% do PIB. Pode passar, por favor. Como o Ivan já tinha mencionado, né? A taxa de investimento do Brasil está extremamente baixa, né? Aqui eu peguei a formação bruta de capital sobre o PIB. Você percebe aí a queda que se deu nos anos mais recentes. E nos últimos anos você teve uma leve recuperação que já patinou de novo. Então, lembrando, 2013, a nossa taxa estava em 21% do PIB. Agora, em 2019, já está em 15,4% do PIB. Então, ou seja, a recuperação do investimento foi tímida e ainda perde o ritmo. Pode passar. Pelo lado do consumo, também os resultados não são animadores, né? Ou seja, em 2019, o consumo das famílias teve o pior resultado também nos últimos 3 anos. É o que, no primeiro momento, puxa o PIB brasileiro, né? Mas não mostrando, evidentemente, aqui com esses dados que não tem a sustentação, né? Então, depois de uma queda ali lenta, gradual, que se teve ali até 2013, 2014, despenca em 2015 essa variação do consumo, volta a subir em 2017, mas, de novo, mantém ali semi-estagnado, né? Então, hoje, a gente tem 1,8% de variação anual do consumo das famílias, quando, por exemplo, ali no final do governo Lula, né, em 2010, você tinha 6,2% do consumo das famílias, né? Então, você não encontra nas variáveis macroeconômicas, né, mecanismos de sustentação desse crescimento econômico, dessa possibilidade de desenvolvimento, apesar do que se fala, né? Ou seja, você sempre está jogando para frente, para o futuro, numa questão de reformas econômicas, uma panaceia para um problema que, na verdade, há urgência, ainda mais no momento de agora, né, de crise, onde as pessoas têm necessidades, têm fome, têm necessidade de atendimento hospitalar, vão precisar da política pública para isso. Você vê que a economia não estava dando resposta antes. Pode passar. O problema do consumo, em particular, é importante ressaltar aqui que ele tem um impacto direto sobre como você tem uma disfuncionalidade no mercado de trabalho, tá?
Isso é uma coisa muito importante nesse momento, quando você vê a mensagem que a gente não pode parar, que o Brasil tem que voltar a trabalhar. Quando você vê que esse mercado de trabalho, nos últimos anos, né, você tem uma estagnação do salário médio, né? Nos últimos 3 anos, mesmo ali com a queda inflacionária, os salários eles mais ou menos não aumentam do ponto de vista real. E mais, né, o crescimento da ocupação que teve, ela se deu com salários menores, né? Então, ou seja, deu uma troca, né? As pessoas elas foram demitidas, largaram seus empregos que ganhavam um valor maior e passaram a trocar por empregos que ganham valores menores. Além disso, há uma alta informalidade, né? Então, aqui não é só isso, mas, em geral, são os sem carteira e o conta própria, que geralmente é onde se há a mensagem de que o Brasil não pode parar, né? Porque essas pessoas não teriam como ter ali as medidas de proteção a princípio, né? Como se tem por carteira assinada. Mas é importante então ver a alta informalidade. O último trimestre de 2019, 41,1% da população ocupada é informal, né? Isso dá mais ou menos em torno de 38,7 milhões de pessoas. E para piorar, a taxa de desemprego no Brasil ainda é de 2 dígitos, né? 11,9% em 2019. Então você tem um mercado de trabalho que emprega não suficiente, muito absorve de maneira informal, e quando absorve de maneira formal, geralmente é com menores salários. E para coroar ainda com uma taxa de investimento patinante, né? Depois de uma pesada queda. Essa era a realidade do Brasil antes da pandemia. Então a gente não pode achar que, mesmo se o Brasil tapar os olhos e achar que dá para funcionar, vai resolver um problema econômico que exigia já uma mudança de rota, uma mudança ali, um ataque mais incisivo para uma recuperação econômica. Pode passar. Então esse é o primeiro ponto, né, a falácia da causalidade, né? De fato, então, o que é a causa do problema econômico, né? Então aqui eu tentei esclarecer que a causa, evidentemente, não está nas medidas que buscam preservar vidas. E aí uma segunda falácia que eu queria atacar aqui é o que a gente chama de falácia de composição, né? Falácia de composição é quando você tira por uma parte uma explicação para o todo, né? Como se o pensamento, então, aqui que eu quero dizer, é como se a racionalidade do indivíduo pudesse ser um demonstrativo da racionalidade do todo, da racionalidade da sociedade, né? E geralmente isso gera uma falácia de composição, né? Ou seja, o ponto que eu queria esclarecer aqui, é racional desconfiar, né, o indivíduo, né, de que não cooperar no momento desse pode significar uma perda econômica. Ele sente ali, é o seu negócio que para, é o seu emprego que não está ali, então, operando, ele fica com medo de não receber o salário. É racional do ponto de vista da racionalidade individual. Mas cabe ao gestor público ele não apelar para essa racionalidade individual, ao medo que essa racionalidade individual possui intrínseco a ela. Porque isso teria, então, levando a um erro. Por quê? Porque esse resultado é ineficaz do ponto não cooperativo, gera um efeito não cooperativo. Ao invés de sustentar e ampliar essa ineficácia, ou seja, estimular essa não cooperação, o que pode, então, não gerar os efeitos que aquele estudo que eu mencionei no início permitiriam para facilitar a recuperação econômica mais rápida, cabe ao Estado gerar, pelo seu sistema público de incentivos, formas de corrigir os mecanismos de solidarizar perdas. Então, ou seja, depende do grau que a ação pública esteja voltada para resgatar a confiança dos agentes, a confiança da sociedade, através do planejamento de decisões coordenadas. Por isso que, ou seja, a racionalidade individual ela não tem capacidade de unilateralmente melhorar o resultado. Cabe ao Estado, então, assumir essas decisões coordenadas em 2 dimensões, né? Seja minimizando os impactos econômicos no curto prazo, né? Então políticas ali que gerem uma compensação de renda, que garantam uma renda mínima, que gerem um crédito massivo para os agentes econômicos e evitar que esse grave impacto se sustente no médio prazo, né? Então evitar que o problema se alongue. E aí, para isso, vamos ver, então, como é que está a resposta do Brasil, né? Pode passar o próximo slide. No comparativo, aqui eu peguei dados aqui do Observatório da Política Fiscal da FGV, o comparativo da potência da ação pública entre os países, né? Você percebe que o pacote brasileiro é um dos mais tímidos
entre os principais países aqui que estão enfrentando o problema, né? A média de gasto público nesse momento, né, seja por programas governamentais, seja por crédito, né, ela está gerando em torno de 15% do PIB ou um pouco mais. Hoje, veja bem, boa parte só foi anunciado, então a gente nem pode dizer que é o que o Brasil está fazendo, é o que o Brasil talvez faça, porque ele ainda está tendo uma morosidade para executar na rapidez que isso fosse necessário, gira em torno apenas de 5,1% do PIB, tá, o total aqui. Então, veja a diferença, né? A gente está mais ou menos um terço atrás, né? A gente está um terço do que o resto do mundo está fazendo. E isso, evidentemente, gera uma resposta muito mais, com uma potência muito menor, né, para a gravidade do problema. Pode passar. Muitos analistas colocam que a gente pode estar vivendo hoje, né, um problema de uma dimensão como a gente viveu na Grande Depressão ali dos anos 30. Né? Então, por isso que eu trouxe também esse gráfico aqui, que apresenta as saídas do Brasil nas suas diversas grandes crises. Né? E se você pega ali, né, o azul aqui, né, para quem está nos vendo, né, é a saída do Brasil da Grande Depressão de 29. Foi a saída mais rápida, mais eficaz que se teve. Né? Se você pega ali o pior resultado, mais lento, mais demorado, né, que é o verdinho ali de baixo, é a atual saída brasileira. Né? Aqui é por anos. Né? Então a gente junta ali, ou seja, ainda depois do 4º ano da crise, que começou lá em 2014, o Brasil não conseguiu recompor a sua taxa de crescimento, sua taxa de recuperação. Então, se a gente, de fato, chegar à conclusão, ganhar a consciência de que o problema é gravíssimo nesse momento, é fundamental reorientar a nossa trajetória econômica. Porque se a gente está enfrentando algo de uma dimensão como se enfrentou naqueles momentos ali, como, por exemplo, dos anos 30, o Brasil está muito aquém do ponto de vista de organização e de sistema de incentivos públicos para enfrentar esse problema. Pode passar. E aí essa discussão tem ecos, né, na classe política. Né? Então você pega aqui, rapidamente, né, falas, né, twitters do nosso governador, o Wilson Witzel, né, colocando ali, ou seja, vou rapidamente aqui perpassar, citando aqui alguns trechos, né, que é importante soluções rápidas e maior mobilização do governo federal. Se o governo federal não resolver, que ele vai no Congresso, que ele vai no STF, para cobrar verbas públicas que sejam restribuídas para os estados, que é um momento, sim, de você pensar uma renegociação da dívida dos estados, e já há um pedido, né, para suspensão da dívida por 12 meses. Então, ou seja, o governo federal, de fato, eu vou ainda me dedicar aí ao final aqui da palestra, é da onde você pode esperar respostas que sejam fundamentais. Então, faz todo sentido o que o governador faz nesse momento aqui. Ele não está se eximindo de responsabilidade, mas pelo nosso sistema tributário, pelo nosso pacto federativo, eu ainda vou tentar detalhar alguma coisa aqui ao final, é fundamental o recurso vindo do governo federal, mesmo que a capacidade de ação, a tomada do gasto, seja pelos governos estaduais e municipais. Pode passar. No mesmo sentido, há ecos também do Poder Legislativo. Né? Saiu um artigo muito interessante, né, do presidente da LERJ, o André Siciliano, que também preside o Fórum de Desenvolvimento, né? Saiu no Globo, no dia 28, e aqui tem alguns trechos, né? Ele fala que é hora de dar uma banana para os economistas de Chicago, que acham que a mão invisível tudo resolve, e se guiar pelos ensinamentos da história, ou seja, se a mão visível do Estado será o caos. Cito e enfatizo aqui um trecho que ele coloca que o governo federal concentra nada menos que 60% de todos os impostos pagos. Então é preciso agora a hora de redistribuir para os estados e municípios esses recursos, que a situação financeira no Rio de Janeiro, em particular, é mais drástica, porque não é só uma queda de arrecadação, também tem a queda do preço do barril do petróleo. Né? Então os estados estão pedindo dinheiro, faz todo sentido pedir esse dinheiro, mas o governo ainda está reticente de dar por questões de regras fiscais, o receio de déficit fiscal, no momento desse. Né? Então faz todo sentido, não só essa análise pelo ponto de vista da academia que eu estou trazendo, como ecos que já vê na classe política, trazendo à luz esse problema, esperando o entendimento. Pode passar. E aí, para entender isso, né, aí eu estou indo já para a reta final aqui da minha apresentação, é importante entender que o Estado brasileiro ele não está quebrado. Né? Essa talvez seja a grande mensagem a ser superada. Porque se a gente não superar isso, a gente vai justificar
a anomia, a falta de iniciativa do governo federal. Né? Então, o primeiro ponto é não há falta de fontes de financiamentos. Né? Depois eu vou destacar isso no próximo slide, mas primeiro eu vou dizer o que não é preciso fazer. Não é preciso usar reservas cambiais, como alguns defendem. Se usar reservas cambiais, você pode aumentar o risco da vulnerabilidade externa. Não é necessário, para atacar o problema atual, desvincular recursos de fundos públicos, como você tem ali a PEC 187. Por quê? Porque isso pode deixar descoberto no momento atual, né, no curtíssimo prazo, programas sociais e programas de fomento, no momento que se mais precisa desses programas para manter, seja a sociedade ali com seu poder aquisitivo, seja as empresas ou os setores econômicos, de maneira geral, integrados a isso. Não é preciso reduzir o vencimento do serviço público como fonte de financiamento, porque isso retira poder de compra na economia e pode piorar o problema recessivo. E não é preciso o governo federal também declarar moratória da sua dívida interna. Porque se você fizer isso, porque muitos falam, você pode deixar de pagar a dívida e usar esse dinheiro para as coisas. Mas se você faz um negócio desse, você pode criar um novo problema, que aumenta a estabilidade no sistema financeiro. Então, você, além de ter um problema de atacar o problema de uma pandemia, de uma crise econômica, de um problema estrutural que já vinha da economia brasileira, você ainda vai ter uma crise financeira para lidar. Então, não é também preciso atacar isso. Né? O desafio atual explicita, né, que as nossas regras fiscais, em certa medida, elas são disfuncionais. Né? Elas geram um duro condicionamento, um duro receio do gestor público, né, de ele não cumprir essas regras fiscais e leva eles a uma falta de iniciativa. Né? Muitos especialistas fazem esse tipo de crítica. Né? Ao meu ver, o governo ele não gasta porque ele não tem recursos. Ele não gasta porque ele se coloca, né, blindado por uma série de argumentos de uma burocracia baseada nessas regras fiscais que permite a ele ganhar tempo dizendo que ele não poderia agir. Para tentar contrapor isso, né, eu passo para o próximo slide, por favor. O instrumento que se deve usar, como se está usando em todos os lugares do mundo, é o instrumento da dívida pública interna. Então, ou seja, há de superar esse medo do Estado brasileiro se endividar. Nesse momento, ele deve se endividar, ele tem condições de endividar, primeiro, porque ele se endivida na sua própria moeda. E ele controla o valor da sua moeda, ele controla quanto ele paga aos detentores dos títulos da dívida, determinando a taxa básica da economia. E nesse sentido, eu boto aqui um trecho de uma entrevista de ontem, né, do José Roberto Afonso, que é considerado um dos pais da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele coloca exatamente nesse sentido. Né, eu faço eco aqui também ao que ele fala. Né, o Estadão pergunta para ele, né, o governo federal alega que não tem fonte de financiamento. O que o José Roberto diz? A fonte é dívida. Só ele, o governo federal, tem essa fonte. Nenhum outro tem. Aí o Estadão ainda rebate. Mas por que o governo insiste na questão da burocracia das regras fiscais? Veja bem, um dos pais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Está dizendo, por que ele usa, inclusive, às vezes, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal para dizer que ele não pode fazer, que ele tem que ter tempo para ainda se organizar e tal. E o que o José Roberto fala? Quem tem que responder isso é o próprio governo. A minha avaliação é uma confusão. Ele tem que se endividar e passar recursos para o Estado e municípios. Esse endividamento tem que ser nacional e, por isso, eu gosto da expressão orçamento de guerra. A ação é nacional e tem que ter o comando nacional. Então, a grande pergunta é, o que falta é esse comando nacional. Não é falta de recursos, não é falta de diagnóstico, não é falta de entendimento da classe política. E veja bem, é só superar esse receio frente a nossas regras fiscais. Para encerrar aqui, meu último slide, pode passar? Meu último slide, eu queria mencionar, e aí trazendo com ênfase para o debate de Rio de Janeiro, é que eu vejo que se superar essa restrição, você tem uma grande contribuição, você tem uma grande janela de oportunidade nesse momento. Né? Eu coloco aqui a saída como antes, e ainda hoje, de novo, é a federação. E nesse momento, talvez essa saída finalmente ocorra. Né? Você pode construir uma visão estratégica e uma estrutura de planejamento associada a isso a partir dos interesses regionais. E por que isso? Porque você teve um fato novo nessa crise toda. Um fato novo de grande aprendizado é o maior protagonismo dos governadores articuladamente. Geralmente, né, o que se fala na literatura, né, que se fala ao longo das últimas décadas,
é que você tem uma grande crise federativa, uma grande tensão, uma grande competição. Nosso federalismo estava extremamente competitivo, gerando enorme disfuncionalidade numa competição entre estados e municípios. E agora você tem um fato novo, né? Eles estão buscando se articular, trocar experiências e trazer para o espaço nacional uma visão de unidade sobre o tratamento das suas especificidades. Isso no Rio de Janeiro pode ter um grande ganho. Por quê? Porque isso não foi possível na época da assinatura do regime de recuperação fiscal, em que havia, naquele momento, como agora, um problema comum. Naquele momento, a maioria dos estados, pelo menos os principais, estavam com um problema, e a gente sempre está discutindo isso, né? A gente estava discutindo já antes, né? Um grave quadro de endividamento dos estados. Só que naquele momento, a postura, e por um descuido também do Rio de Janeiro, ele foi isolado. Né? Então, ou seja, os pleitos de janeiro foram conduzidos isoladamente, de maneira que esse regime de recuperação fiscal ele não atendeu uma visão de unidade, de movimento político, da classe política unificada, e particularmente entre os governadores. Mas agora, ao meu ver, está maduro para essa solução cooperativa. Então, pode ter um momento histórico em curso e pode influenciar, inclusive, ao regime de recuperação fiscal ser revisto e reformado. Há uma discussão já no Congresso Nacional, né, para terminar aqui, dizendo da possibilidade de você já ter uma suspensão da dívida dos estados por 12 meses. Alguns estados já tiveram ganho de causa no STF, né, falando precisamente, foram de São Paulo e a Bahia, que entraram com a ação, já tiveram essa liminar dada no STF. Mas o que está sendo discutido agora é que o Congresso Nacional pode, de fato, respaldar agora e, de fato, isso valer para todos. E, por um ano, então, não se pagar dívida com o governo federal. E, além disso, já tomei conhecimento ontem que há a possibilidade, já está sendo ventilada, de você estender o regime de recuperação fiscal, que era no momento de 6 anos, né, para 10 anos. Esses ganhos são fundamentais, mas ainda é fundamental ainda você revisar a própria construção do regime. Por quê? Porque o regime não é voltado para fazer gastos essenciais, para aumentar gastos na altura e na escala que são necessárias para uma economia de guerra, como muitos falam. Ele é um regime voltado para fazer poupança para pagar uma dívida. Então, o seu princípio ele não se adequa às circunstâncias do momento, onde, inclusive, você vê diversas mensagens entre os economistas falando que o Estado tem que gastar, o Estado tem que se endividar. E, evidentemente, esse endividamento você não vai esperar que seja dos estados e municípios. Né? Quem tem capacidade, porque pode se endividar na sua própria moeda, é o governo federal. Então, eu acho que há possibilidade disso, você tem que superar essas restrições, que, ao meu ver, são restrições basicamente de articulação política, não são problemas técnicos, você não tem limites técnicos para fazer o que tem que fazer. E há um fato novo político, que é essa articulação entre governadores, que pode trazer para o Rio de Janeiro, sim, uma janela de oportunidade, e ele voltar a ter o protagonismo na nação a partir dos seus interesses. É mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Claro que eu depois posso, enfim, detalhar mais alguma coisa no nosso debate. Obrigado, gente, e aos demais. Obrigada, professor Bruno. Agora a gente vai passar para o momento das considerações aí finais, para a gente encerrar esse painel. Foram colocados aqui muitos desafios, eu acho que de curto, médio e longo prazo. Tem a ver com a questão da qualidade, do investimento que precisa ser feito agora, nesse momento, para repensar as estruturas, sair da caixa, tomar atitudes para resolver, para se estruturar nesse momento, não? E esse desafio ele é comum tanto à gestão pública, como também aos setores econômicos e à própria academia, né? Que também nesse momento se vê desafiada aí a manter a constância, a formação de cabeças para enfrentar esse momento e principalmente na questão do investimento nas pesquisas, o que precisa ser feito para que a gente tenha velocidade de resposta a essa pandemia. A mensagem final é que primeiro agradecer ao convite, né? Eu acho que as falas foram bastante convergentes mesmo, né? Eu acho que atacaram questões específicas, mas que elas juntas se articularam. Há um problema de inovação, há uma janela de oportunidade para isso. Há um problema de você ter seriedade com a coisa pública, como o professor Estivan ele mencionou bastante. E eu acho que a minha fala foi mais no sentido de mostrar a urgência e a possibilidade
que se tem de enfrentar o problema e uma janela de oportunidade política para o Rio de Janeiro. Eu acho que, se de fato a gente se organizar, o grande desafio do Rio de Janeiro, quando a gente criou, junto com meus colegas da Rede Pro Rio, o nome já diz, Pro, então você defender os interesses regionais, ao meu ver, é o grande desafio do Rio de Janeiro. Então, a gente conseguir, nesse momento, chegar a entender que é fundamental a gente, a partir das nossas especificidades, os desafios que se colocam, buscar nacionalizar, articular junto numa federação, enfrentar essas questões, de fato, vai permitir ao Rio de Janeiro uma saída dessa crise. E, ao meu ver, a condução vai ser muito acertada, se entender nesse momento, superando qualquer debate ideológico que possa surgir, o papel que tem o Estado para articular a economia, para garantir a saúde das pessoas. É isso que se espera, de fato, nesse momento, se superar esses debates ideológicos. A saída individual, o medo individual, ele não vai ser, nesse momento, um bom remédio. Ele vai gerar, no máximo, muito pânico ou maior exposição das pessoas ao risco de elas sofrerem problemas de saúde e não ter um resultado econômico satisfatório. Então, a minha mensagem é essa: temos urgência, é fundamental a gente superar os problemas de coordenação, e cabe ao Estado garantir a confiança, seja da sociedade, seja dos agentes econômicos, num planejamento para não só a saúde das pessoas, mas para uma recuperação econômica que seja um exemplo, aí, inclusive, para o mundo.